Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe mais uma vez aqui nessa madrugada para uma breve reflexão, para que o Senhor venha restaurar a nossa confiança, para que Ele venha fortalecer a nossa fé e nos esperançar ao futuro que Ele tem para nós. O versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Zacarias, que diz o seguinte, no capítulo 2, no verso 2: Aonde você vai? Perguntei. Ele respondeu: Vou medir Jerusalém para saber sua largura e o seu comprimento. Glória a Deus. Irmãos, aqui é o profeta Zacarias numa das suas visões. O livro do profeta Zacarias tem muitas visões. E o propósito do livro do profeta Zacarias é trazer um renovo espiritual, trazer um ânimo novo a homens e mulheres, pessoas que estavam regressando, israelitas remanescentes do cativeiro babilônio. Isso quer dizer do exílio, de um momento de solidão, de um momento em que o Senhor disciplinou duramente a nação de Israel por sua apostasia, por se desviar dos seus caminhos, por se corromper, se dobrando a Baal. O Senhor entregou, mas disse que traria de volta, que restauraria e que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Esse foi um profeta levantado e ele tem várias visões. Nessa visão, é uma visão que declara as bênçãos futuras, bênçãos de prosperidade para Jerusalém. E nesse momento, no versículo 2, nós vemos ele conversando com um anjo. Nós aprendemos alguma coisa. Ele pergunta: Aonde você vai? Perguntei. Ou seja, o Senhor não se importa, irmão. Ele não fica pressionado com os nossos questionamentos. Ele não vai mudar a forma dele. Isso não quer dizer que, como nesse caso, todas vai ter resposta de imediato. Nem sempre o Senhor responde. Eu posso dizer por mim mesmo, mas eu digo algo sobre as minhas orações. Eu pergunto hoje eu tenho a confiança de perguntar tudo para Ele. Eu creio e entendo que muitas vezes o silêncio de Deus nos protege, o não de Deus nos protege por coisas que ainda não temos capacidade ou estrutura para saber. E é justamente a segunda parte do versículo, porque o anjo estava medindo para saber a largura e o comprimento. Porque como eram bênçãos futuras, o Senhor quer saber se o processo ele teve efeito, se alargou a sua tenda, se ele deu se você já tem capacidade de suportar tudo aquilo que ele quer lhe dar. E eu quero declarar, meu irmão, eu quero declarar que o Senhor está medindo a sua estrutura, que o Senhor está sabendo, ele já conhece, acredite, ele sabe o que você suporta e o que você não suporta, tanto como bênçãos como provações. Ele sabe exatamente o quanto você dá conta. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. E ele sabe que nós temos muito mais força do que nós pensamos ter. Mas de tempos em tempos ele vem olhar. É como aquela medição na academia. Lá nós fazemos de 6 em 6 meses, alguns de 1 em 1 ano, para saber a medição da gordura, a medição do bíceps, das pernas, para saber qual foi o resultado obtido naquele período de tempo. E isso parece exatamente com o que Deus faz conosco. De tempos em tempos ele está medindo para saber se você já está perto. Ali na frente o anjo disse para outro anjo, encontrou com aquele anjo que estava medindo e disse para aquele anjo: fala para ele que logo, logo as cidades de Jerusalém estarão cheias de pessoas e os campos produzirão, ou seja, a prosperidade retornaria para Jerusalém. E eu quero declarar, meu irmão, eu quero declarar que depois desse processo, Deus tem algo grandioso. Quanto maior a espera, quanto maior o sofrimento do processo, maior é o propósito, maior é o que Deus tem com você. Vamos, pensando nisso, quero deixar um versículo que está em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Isso quer dizer que quando Ele te colocar na terra prometida, não haverá mais dor. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão, a minha irmã, que estão aqui nesse firme propósito de oração e queremos, ó Pai, declarar que confiamos em Ti, que sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor tem o melhor para nós. E ó Pai, nós permitimos, mesmo que
depois de todo o processo, depois de tudo, que o Senhor venha fazer essa medição e, se possível, o Senhor possa falar para nós a partir daquilo que nós podemos suportar. Confiamos que o Senhor já sabe, mas que algumas orações, que alguns questionamentos do nosso coração possam ser respondidos, Pai, durante esse processo. Ajuda-nos, Pai, com isso. E também queremos dizer, Pai, que desejamos sim que o Senhor alargue a nossa estrutura, para que tenhamos capacidade de reter mais e de fluir mais pelo Teu Espírito. É o que nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Entrega os teus caminhos para Ele, minha irmã, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.